Eita, alguém tá ligando, peraí. Alô, bom dia. Opa, meu amigo, quanto tempo? Como é que você tá? Tá tudo bem? Não, tá tudo bem aqui. Não, deu uma pausinha aqui, parei pra falar com você. Você vai me visitar? Vai mesmo? Ah, sim, pra gente resolver aquele problema, trocar as ideias. Certo, certo. Ele tá precisando, né, conversar. Nunca mais que você me procurou, nunca mais que a gente se falou. Tá tudo bem. Então vai ser agora, né? Próximo domingo. Tá bom, tá certo. Muito obrigado. Tô esperando então, tá? Um abraço. No dia marcado e horas após o combinado. Puxa vida. Eu acho que ele não vem. É fogo. Deu a palavra que vinha e não vem. Lamentável. Vigilante da Razão, o seu canal de opinião e crítica. Meus amigos e minhas amigas do canal Vigilante da Razão, muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês que estão aí do outro lado assistindo a mais este vídeo do canal. Eu quero que você saiba que para mim você é uma pessoa maravilhosa, é uma pessoa super especial por estar dedicando parte do seu tempo a assistir as coisas que eu falo aqui no canal. Quem não me conhece, saiba que meu nome é Denilson Douglas. E de repente, se você caiu aqui de paraquedas, eu sou o apresentador do canal Vigilante da Razão. Esse canal que trata sobre diversos assuntos relacionados à religião, ateísmo, agnosticismo, filosofia, um pouco de cada coisa para deixar você sempre muito bem informado. E você, claro, dos diversos lugares do país e do mundo, é muitíssimo bem-vindo ao canal Vigilante da Razão. Puxa a cadeira, vamos conversar. Torne-se membro do canal se você quiser me ajudar de forma mais substancial e eu ficaria muito feliz, muito contente em saber que você investe no canal também pela chave Pix. Hoje nós iremos tratar sobre o seguinte assunto: a importância da palavra de um homem ou de uma mulher. E esse tema eu decidi trazer para você para que a gente possa refletir um pouco sobre o peso da palavra de um homem ou de uma mulher. Quando um ser humano assume um compromisso, uma responsabilidade, dá a sua palavra de que vai cumprir um acordo, uma aliança, é necessário que ele cumpra. Agora, em se tratando das entidades espirituais que muitas pessoas acreditam que são reais, nós não podemos perceber isso. E às vezes nós somos respondidos pelos líderes religiosos que aquilo que foi prometido a nós irá acontecer dentro da vontade de Deus, dentro do tempo de Deus. E que tempo é esse? Eu não sei, você não sabe, porque segundo os livros sagrados das religiões, Deus teria a capacidade de fazer e desfazer das próprias regras que ele impõe ao ser humano. Por exemplo, você sabia que na Bíblia tem um versículo que fala que ao homem é ordenado morrer uma só vez? A Bíblia diz que todos os homens têm na morte um destino certo, ou seja, todos nós provaríamos a morte. Porém, Enoque não teria provado a morte, teria sido arrebatado aos céus. Elias foi assunto aos céus através de uma carruagem de fogo. Palavras que são ditas, o peso das palavras está justamente na expectativa que se cria com relação àquilo que foi prometido, aquilo que foi assegurado. Então, todas as pessoas que assumem, por exemplo, um contrato de compra e venda, existem cláusulas que precisam ser cumpridas. Existem condições num contrato de locação, num contrato matrimonial.
existem cláusulas que precisam ser seguidas. É como se houvesse uma via de mão dupla. Quem cede o bem, ou aluga ou vende, precisa ser restituído financeiramente e precisa ter as suas expectativas atendidas com relação àquela transação comercial. Ou, de repente, algum contrato civil. Mas, no que diz respeito às palavras dos supostos homens de Deus, quando eles se utilizam da suposta palavra de Deus para dizer que Deus vai fazer, que Deus vai acontecer, muitos deles afirmam com muita força o que afirmam, porque existem versículos na Bíblia que asseguram isso. Ou seja, se passares pelo fogo, as chamas não te queimarão. Se pelas águas tu passares, as águas não te submergirão. E outras promessas mais que foram feitas aos seres humanos, pelo menos ao povo de Israel, que não foram cumpridas. E por falar em promessas que não foram cumpridas, o próprio Jesus Cristo, quando afirma que voltaria e que alguns dos que ali estivessem com ele não estariam mortos, não teriam morrido, mas veriam ele voltar numa segunda vez. Ele não voltou. E todos os discípulos, pasmem os senhores, estão mortos. Quando a gente analisa que muitas pessoas colocam muito crédito na Bíblia, como se fosse a Bíblia a palavra inerrante de Deus, é preciso que a gente tenha muito cuidado, porque muitas dessas palavras não foram mencionadas, proferidas para nós. Foram proferidas, inclusive, para os discípulos daquela época. Como, por exemplo, quando Jesus Cristo ordenou aos discípulos que eles fossem de cidade em cidade, de povo em povo, de nação em nação, pregando o Evangelho de Deus e fazendo prodígios, milagres e maravilhas. Jesus Cristo prometeu que estaria com eles todos os dias, até a consumação dos séculos. E a Bíblia se esforça muito em expressar essa tal presença. Aí muitos nos dias de hoje se apropriam dessa promessa e afirmam categoricamente que Deus está com eles, Deus está vendo eles em todos os momentos de suas vidas. Quando a gente assume essa condição de onipresença de Deus, você sabe quais são as implicações. Você sabe que, por exemplo, Deus estaria vendo desde atos nobres do ser humano até mesmo crimes hediondos, sequestros, mortes, enfim, todo tipo de procedimento errado que o ser humano pratica. E se ele fica de braços cruzados, aí a gente percebe que ele, podendo fazer o bem, não faz. E o que é que a Bíblia diz a respeito disso? Quem pode fazer o bem e não faz, comete pecado. Seria Deus um transgressor de suas próprias leis, de suas próprias argumentações, dos seus próprios dogmas? Eu não sei. Você saberia me responder? O que eu tenho a dizer é o seguinte: a gente precisa entender que os acordos precisam ser cumpridos. Quando uma igreja, está aqui um estatuto social de uma igreja, que rege o procedimento de uma igreja, esse regulamento precisa ser cumprido na íntegra. A igreja, a instituição religiosa, ela precisa cumprir o seu objetivo social, cumprir com a sua missão, cumprir com a sua função. Mas o que ocorre, na verdade, é que os líderes religiosos deturpam a missão da própria instituição que eles administram e se utilizam dos recursos aferidos por essa instituição para enriquecerem cada dia mais. Desvio de finalidade. Isso mesmo. E quando os cristãos, eles se envolvem com a política, aí a coisa fica mais feia ainda, porque a política tem suas próprias regras, tem o seu próprio lobby, os seus interesses
muitas vezes à margem da lei, interesses espúrios de favorecimentos financeiros, favorecimento de grupos econômicos que fazem pressão para com os políticos para que eles aprovem ou desaprovem esta ou aquela medida. Quando o líder religioso, que também é político, entra no sistema e se rende aos caprichos do sistema, ele está abrindo mão da promessa que ele fez de servir a população, de atender aos reclames da população. Então, meu amigo, por favor, viver precisa ter coerência. Você precisa ter coerência naquilo que você faz. A importância da palavra de um homem ou de uma mulher. Quando você abre sua boca e você se compromete a fazer algo em prol de uma comunidade, de uma sociedade, de uma reunião de pessoas, você precisa entender que o que ficou estabelecido aí é um vínculo de confiança. É uma condição onde você precisa atender às expectativas para poder ter o seu mandato, ter o seu trabalho, para ter todo o seu esforço reconhecido, se é que você quer ser reconhecido. Mas o que ocorre nos dias de hoje é que as pessoas não estão nem aí para a sua própria reputação, para aquilo que representa uma grande contradição em suas atitudes, em sua postura, em tudo aquilo que essas pessoas escolhem fazer em prol da suposta causa que eles abraçaram. Então temos aí uma série de contradições. A base da confiança é o cumprimento das promessas, o cumprimento daquilo que ficou estabelecido. É como um contratante de um serviço, pagou pelo serviço e não recebe o serviço em contrapartida. Fica difícil. Não há confiança quando não há cumprimento das normas, não há cumprimento das promessas. Quais foram as promessas que te fizeram? Será que tem cumprido as promessas? As pessoas que te prometeram algo? Eu fico aqui pensando cá com os meus botões a atitude de muitos líderes religiosos que falam nas redes sociais, em seus sites, em suas reuniões, em suas igrejas, que Deus por esses dias vai cumprir uma promessa na vida de alguém, que Deus por esses dias vai fazer algo sobrenatural na vida de alguém e que basta apenas a pessoa crer. Existem pessoas como o bispo Bruno Leonardo que andam propagando aí no YouTube, promessas de ação sobrenatural de Deus, bastando apenas a pessoa ter fé e se inscrever no canal do bispo. Olha só que coisa linda. Que pelos próximos dias você receberá um sinal de Deus e as coisas vão dar muito certo para você. Você acredita? Eu quero incluir o seu nome na maior corrente de oração do mundo. São mais de 25 milhões de pessoas que nós oramos todos os dias. Você vai se surpreender com o que irá acontecer com você nos próximos dias. Creia, não é sobre religião, é sobre Deus. Aqui abaixo, em algum lugar, você verá a palavra inscrever-se. No momento que você clicar, seu nome completo será registrado na maior corrente de oração do mundo. Que Deus te abençoe. Enquanto isso, ele granjeia muitos e muitos recursos com visualizações, com curtidas e compartilhamentos com a AdSense do YouTube. Isso daí até eu faço também, mas falando a verdade. Há um peso muito grande naquilo que se promete. Há um peso muito grande naquilo que se faz, naquilo que se fala, quero dizer. É muito chato, é muito piegas, é realmente muito imoral. Você vê que muitos líderes estão aí proferindo promessas genéricas, achando que todos irão concordar e receber, e até colocam lá o apelo, você crê, diga amém. Aí a pessoa crê, diz amém e nada acontece. Mas aí o seu amém não foi um amém completo, você não teve fé suficiente para conseguir as coisas que você deveria ter conseguido, porque já foram determinadas pelo Deus de Israel, já foram determinadas por Jesus Cristo. Vida e vida em abundância, e o melhor alimento da face da terra à sua inteira disposição.
sair de casa dizendo assim: hoje vai acontecer uma bênção na minha vida. Às vezes a gente sai de casa desanimado e a gente diz assim: eu tô tão cansada, eu acho que isso não vai dar certo. Como nós temos a facilidade de dizer não vai dar certo, não vai acontecer, tá difícil, eu já lutei, eu já tentei, não consegui. Para de falar assim. A partir de agora você vai profetizar positivamente a teu respeito. Mente, coração e língua precisam trabalhar a nosso favor. Amanhã eu vou sair de manhã e Deus tem preparado uma bênção para mim. Eu tô meio desanimado, mas o Senhor tá me fortalecendo. A gente tem que mudar a nossa maneira de viver. A gente tem que parar de curtir dor. Ora, profetiza. Não tá acontecendo, profetiza para você mesmo. Não fique esperando o guru gospel. Seja você o profeta da tua história. Só que não. Essas práticas que as pessoas tentam colocar na nossa mente de que Deus vai fazer, de que já está determinado, de que já está decretado, isso não passa de argumento retórico para fazer com que você acredite naquilo que está sendo prometido, naquilo que está sendo falado. Não acredite nisso, porque não há evidência alguma. Daí o próprio bispo Bruno Leonardo falando a respeito aí de sua evolução nos últimos 24 anos, quando ele estava apenas numa igrejinha e hoje prega para estádios lotados de pessoas. Isso somente prova que as pessoas estão com sede e com fome de promessas, de cócegas nos ouvidos e de toda sorte de bens que eles fatalmente, muitos deles não irão conseguir nunca, porque muitas pessoas até gostariam de trabalhar decentemente, mas as portas não se abrem, mas por muitas vezes eles são preteridos porque não têm um currículo adequado e vivem por aí de igreja em igreja, aproveitando a sorte aqui, ali, acolá, aproveitando a casualidade, aproveitando o acaso e dizendo que foi Deus. Para cada refeição que eles conseguem, foi Deus. Para cada cura de uma dor de cabeça, foi Deus. Se a coluna está doendo, não importa a quantidade de analgésicos que foram prescritos e tomados por aquela pessoa, mas foi Deus quem curou. Você precisa abrir seus olhos e ver em que mundo você está vivendo. Você não está num mundo de faz de conta. Você não pode escolher estar nesse mundo de faz de conta, porque esse mundo de faz de conta não te faz bem. Te faz uma pessoa extremamente alienada, uma pessoa fundamentalista, uma pessoa extremamente supersticiosa, achando que tudo que é de bem vem de Deus, tudo que é de ruim vem do diabo. Mas você nem sequer para ler a sua Bíblia, onde diz que muitas das pestes, das assolações, das dificuldades que o próprio povo de Israel passou, veio por ordem e determinação de Deus. Então, sabe, no fundo, você nem sabe o que você está falando. E você acusa o ateu aqui de estar falando coisa com coisa, de não estar falando nada com nada. Não é interessante? Sou eu, né, que não leio a Bíblia. Eu nunca li a Bíblia, eu nunca entendi a Bíblia corretamente. Porque o Deus que você serve é diferente. Ele faz por você. O que tem feito? O que ele tem feito? Diz para mim, por favor. Coloca nos comentários aí o que o seu Deus tem feito por você no dia de hoje, no mês atual. Quais são as suas expectativas para o futuro? Se você não arregaça as mangas, se você não transpira e você não faz alguma coisa da sua própria vida, as bênçãos, as alegrias não virão. É você quem faz o seu destino. É claro que eu sei que existem pessoas que têm extrema dificuldade em conquistar com seus próprios esforços devido às circunstâncias que elas enfrentam. Mesmo nessas circunstâncias, você precisa entender que não há Deus algum fazendo nem por você, nem por ninguém. E tem mais uma coisa que precisa ser dita. Você, quando analisa os discursos dos grandes ditadores e pessoas que foram responsáveis por verdadeiros genocídios mundo afora, você percebe que essas pessoas, ironicamente, eram pessoas carismáticas, pessoas de uma fala extremamente vibrante, envolvente e convincente. Precisa muito cuidado
para que nós não caiamos no conto do vigário, naquela história de uma fala bonita, de um argumento plausível, promessas infundadas. Você sabe que a palavra falada, assim como a palavra escrita, tem uma utilidade muito grande para o ensino, para a correção, a propagação de ideias do pensar filosófico, mas é preciso que a gente analise de forma crítica e independente o que está sendo falado, para que a gente não se prejudique. Quantas e quantas vezes a cada 4 anos você recebe na sua porta um personagem, que por muitas vezes é isso mesmo, um personagem, falando coisas que você quer ouvir, que você deseja ouvir. Eu vou trabalhar pela educação, pelo social, vou trabalhar para angariar recursos e benefícios para o município, para o estado ou até mesmo para o país. Mas quando muitos desses se elegem, não fazem absolutamente nada. É preciso que tenhamos muito cuidado, porque as pessoas são treinadas para, com o seu argumento, venderem uma ideia. Denilson, por que você está tecendo essas críticas aos oradores de renome da atualidade? Porque nós somos, por muitas vezes, induzidos a fazer coisas que a gente não deveria fazer por conta da fala de alguém inescrupuloso. É preciso que a gente abra os olhos. E lembre-se sempre, o poder que a fala tem, o poder que a palavra do homem e da mulher tem, pode ser refletido muito bem naquelas pessoas que são mentirosos contumazes, pessoas que são psicopatas, que podem ganhar a confiança sua e de sua família para tão somente prejudicar e obter algum tipo de vantagem. Diariamente a gente vê aí nas redes sociais as pessoas caindo em golpes românticos de estelionatários que se utilizam da vulnerabilidade de algumas pessoas. Tem um ditado que diz que todos os dias uma pessoa boba sai de casa e outra pessoa esperta também. O golpe acontece quando essas duas pessoas se encontram. Não seja você, não seja eu o próximo bobo a sair de casa. Um forte abraço. Esse foi o vídeo de hoje, gente. Espero que você tenha gostado. A voz não está muito boa, mas é isso. Nos vemos no próximo. Um forte abraço. Tchau, pessoal.